Existem pessoas hoje ganhando entre 3 mil e até 25 mil reais por mês montando e configurando squads de agentes IA para empresas. Elas não são desenvolvedoras, elas não têm faculdade de TI, elas aprenderam a usar o nosso sistema iOS, entenderam o problema de um nicho específico e cobraram por isso. E hoje eu vou te mostrar os modelos de negócio que estão funcionando de verdade, com números reais, beleza? Fala pessoal, Luiz aqui, né? Depois de tantos vídeos aí falando de iOS, né? Vocês aprenderem também a usar esses agentes, a pergunta natural que fica pra gente é como isso vira dinheiro de verdade. E agora eu vou mostrar 5 modelos de monetização diferentes, quanto cada um paga e o que é necessário para cada um. E qual faz mais sentido dependendo do seu perfil aí, sem promessas de riqueza fácil, tá bom? Com realidade de mercado. Então eu trouxe aqui um slide pra gente, né? A gente vê. Então a gente tem que enxergar que tá chegando o fim do chatbot, né? E tá se iniciando uma era de execução. Por que disso? Porque o chatbot, ele é muito simples, né? Ele vai responder perguntas pontuais que vocês perguntam. Ele, dependendo do que você pergunta, ele vai ter um microgerenciamento muito abaixo, tá? E ele é preso à geração de texto estático. Já o agente de IA, não. Ele vai receber missões complexas, com isso ele vai planejar para executar e aí te gerar um resultado, tá? Então ele executa as tarefas em cadeias e aí com isso ele vai pensar, planejar e entregar resultados de forma mais autônoma, tá bom? Isso é o que a gente está chamando aí de o funcionário mais eficiente que você tá vendo aí hoje em dia, né? Que trabalha 24 horas por dia para vocês, né? Como que é a anatomia dessa autonomia, né? Então a gente faz um input para aquele agente que ele vai ler, né? Vai analisar os dados e aí vai entender todo o contexto ali do seu projeto e aí com isso ele vai processar, né? Vai ter um raciocínio desse input, vai quebrar as tarefas em subtarefas, né? O que a gente chama ali no iOS também, você pode ver talvez em um Epic, quebrar em stories para ele poder planejar e executar de forma excelência, tá? E aí por final ele vai ter uma ação que vai te gerar o output final ali de toda essa cadeia de produção que ele fez, né? Então o que é o iOS ali, caso vocês ainda não saibam disso, né? Ele orquestra esses agentes, né, que a gente tem aí individuais em squads, tá? Focado exclusivamente no resultado ali do seu projeto unicamente, tá bom? E aí, o que a gente pode ver aqui é a questão dos 5 vetores de monetização, né? Que é o que? As 5 formas que a gente pode enxergar aí de estar monetizando com iOS. Que é o serviço avulso, que é você configurar um squad ali para uma empresa. E aí a gente está falando aí de pessoas hoje que está conseguindo aí tirar 1.500 a 8.000, dependendo do projeto, né? Configurar o squad todo pro projeto de uma empresa, por exemplo. Temos o retainer mensal, que é o que? Manter e evoluir o squad ali daquela empresa ou daquele cliente. E aí a gente pode estar falando aí, dependendo do projeto, de 800 a 3 mil reais por mês. Aqui a gente já está falando de um modelo mais recorrente, né? Porque vai precisar de você estar mantendo ali o agente, o squad, está evoluindo de acordo com o projeto da pessoa, né? Nós também temos ali a consultoria de automação, que aí você vai mapear os processos e indicar aonde que a IA vai entrar naquela empresa. E aí a gente pode estar falando de um ticket ali médio de 3 mil a 15 mil por projeto, né? Dependendo de cada projeto aí que você for pegar. Temos também produtos SaaS, né? Sobre iOS. Então você faz squads pré-configurado para um nicho específico vendido como assinatura, tá? Então aqui você pode também estar utilizando isso aí. Você vai criando um projeto ali específico, né, naquele nicho, já configura os squads e aí você pode vender ali para uma pessoa com uma recorrente, com uma assinatura. E aí por último a gente tem a questão de treinamento e capacitação, que é o que? Você ensinar pessoas de uma empresa a usar o iOS, né, de forma completa ali, entendeu?
Então a gente pode enxergar aí essas 5 formas de você estar podendo monetizar com o iOS. Aí aqui eu trouxe um pouquinho de estratégias, né, de monetização, igual eu te falei, né, serviço avulso ali é um setor mais rápido e pontual, e aí você pode estar pegando ali por projeto 2 mil a 10 mil reais, e aí você vai ter que ter um perfil mais implementador, né, colocar ali a mão na massa, né. E aí nós temos o retainer mensal, que é você fazer a manutenção e a otimização daqueles squads. E aí eu te falei, né? Dependendo do projeto, você pode pegar entre R$800, 3 mil a 15 mil por mês. E aí você vai ter que ter um perfil mais de operador, né? Que aí você vai ter o gestor, que aí você vai ter que estar ali melhorando o squad daquela empresa, daquele cliente. Aí nós temos a consultoria, né? Que aí você vai ter que fazer todo o mapeamento do processo da pessoa, então você vai ter que ter um design ali de arquitetura, e aí o ticket ele você pode pegar de 3 mil, 10 mil, 50 mil, e aí você tem que ter uma visão de negócio e ser um pouco mais estrategista, porque você tem que saber aonde que a IA pode entrar aqui nesse modelo, nessa parte operacional, aonde que não faz sentido, aonde que faz, então tem que ter essa mais visão estratégica do negócio das pessoas. Aí nós temos o produto SaaS, né? Que aí é uma solução autônoma em escala, que é o que? Você criando ali projetos para alguns nichos e vender no mercado para os clientes, para empresas, né? E aí, dependendo aí da forma, você pode criar um site de R$97 por mês e chegando aí até R$1.000 por mês, dependendo. Então aqui você vai ter que ser mais desenvolvedor e ter ali o Product Manager, né? Que é justamente tá criando o produto para aquelas empresas ou para aquela pessoa. E aí nós temos também a capacitação, que é você treinar, né, as empresas a usar o iOS. Aí dependendo você pode estar pegando aí por treinamento, fazer um ticket de 5 mil a 20 mil reais por treinamento. E aí você tem que ter um perfil mais educador, ter ali a autoridade técnica sobre o assunto, né? Então isso é bem legal. Aí aqui também eu trouxe um pouquinho de como que a gente pode enxergar, né, cada serviço. Então aqui no serviço avulso, ó, qual que é o foco que a gente pode enxergar? É resolver uma dor específica imediata daquele cliente, né? Por exemplo, aqui a gente pegou um agente de triagem de leads no WhatsApp. Então você já cria ali um agente que vai fazer toda a triagem de leads no WhatsApp para aquela empresa ou para aquele cliente. E aí a precificação você pode ver baseada no valor financeiro da dor resolvida, nunca em horas trabalhadas, beleza? E qual que é a exigência que você tem que ter aqui para fazer esse serviço avulso? Você tem um forte domínio técnico, né, das ferramentas de IA e a velocidade de entrega. Com o retainer mensal, né, qual que é o foco aqui? É a melhoria contínua, então você tem que estar sempre melhorando ali o squad para aquele cliente e o cliente vai alugar o seu squad de IA. A precificação aqui, né, que a gente enxerga pode ser em FTE, que é Full Time Equivalents, substituídos ou horas de trabalho humano economizados. Tá? Qual que é a exigência que você tem que ter? Habilidade de gestão de contas, relacionamento e visão analítica de processos contínuos. Continuando, né, com a consultoria de automação, você vai pegar ali, né, vai vender o mapa e não a pá. Você vai mapear todos os processos e o design de arquitetura daquele projeto. E aí com isso você pode precificar baseado no ROI projetado e percentual de eficiência destravada daquele projeto. Qual que é a exigência que você tem que ter? Um background mais profundo em negócio, né? Saber do negócio, porque você tem que saber aonde que a IA pode entrar, onde ela não pode. Então você tem que ter ali aquela auditoria e um design organizacional para saber aonde que pode estar entrando para não atrapalhar toda a operação da empresa. Já o produto SaaS é você empacotar todo o agente específico para um nicho inteiro. Então, por exemplo, igual no vídeo passado que a gente trouxe, né, de direito para advogados. Você pode criar um agente jurídico para analisar os contratos que chegam para aquele escritório. E aí você pode precificar trazendo ali uma assinatura recorrente baseada em volumes de uso daquele projeto. E aqui você tem que ter o que é a sua capacitação. Você tem que ter um perfil de engenharia de produtos e capital focado em aquisições de clientes, né? Que é o famoso CAC.
E por último nós temos a capacitação, que é justamente os treinamentos para empresas, né? Então as empresas sabem que precisam de IA hoje, mas 90% das suas equipes estão travadas no uso básico de prompts do ChatGPT, né? Que é o que é mais comum e isso que ainda não está tão disseminado ainda no mercado, né? Agora que a gente está crescendo, está divulgando a questão do IOX, né? Então, qual que seria a oferta aqui para treinamento? É você implementar a cultura IOX dentro das companhias, né, dentro das empresas, transformando operadores manuais em supervisores de agente. Que aí, em vez da pessoa fazer todo o trabalho operacional, ela vai colocar um agente para trabalhar e ela vai supervisionar esse agente, né? Qual seria a possível precificação desse tipo de treinamento, né? Você pode cobrar por workshop, diária de imersão presencial, ou licenciamento de material educacional corporativo e tudo isso. Qual que é a possível exigência que você tem que ter? Você tem que ser bom em comunicação, em didática, né? Autoridade para saber o que você está explicando. Então a gente trouxe aqui os cinco modelos de negócio que você pode ter, né? E como você pode vender isso sem ter clientes, né? Eu gosto de usar o paradoxo do portfólio, que é o que? O maior erro do iniciante é esperar o primeiro cliente para criar o seu primeiro case. E isso é totalmente errado, tá? Você tem que criar o seu portfólio, divulgar em redes, divulgar em vídeos, mostrar para eles, e aí provavelmente alguma pessoa deve chegar a você perguntando, né? Que legal isso aqui, como que funciona, minha empresa está precisando disso, vamos conversar, né? Então tem que chegar a isso aqui. A solução é a estratégia do case de garagem. E aí, como que a gente pode fazer essa construção aí para o primeiro cliente? Você pode escolher um nicho altamente lucrativo e ignorado e construir um agente que resolva um problema real e doloroso ali, né? E aí, com isso, você ir divulgando para empresas, para pessoas que estão nesse nicho, beleza? Segundo, você pode criar demos ao vivo ali, né? Criar um vídeo mostrando como que o IOX pode resolver o problema daquele negócio. E aí você vai documentando tudo e vai mostrando, né? Como que funciona tudo. Que aí você vai ter uma prova ali visual para as pessoas. E aí, chegando nas pessoas certas, elas podem querer o seu produto, né? E por último, o pitch de resultado, que é você abordar o cliente final mudando o enquadramento. Em vez de você chegar para o cliente e falar, nossa, eu trabalho com IA, eu faço isso, você já fala assim, eu construí um sistema autônomo que qualifica leads em 2 segundos. Quer ver ele rodando com sua base de dados? Vamos fazer aqui uma demonstração gratuita e tal. E aí você vai fazendo isso com cada cliente. E aí é o famoso conversar com os leads frios, né? Você chega, liga ou manda mensagem no Instagram, no WhatsApp das pessoas e fala, tá? Então a gente tem esse método aí. Então, quais são os 3 erros fatais que você não pode cometer, né? Que é o que? Você simplesmente vender uma ferramenta e não um resultado. A pessoa não quer que você fale de LLM, de prompts, de token. Ele quer que você resolva o negócio dele. Então, ele quer comprar ali para reduzir o custo dele ou aumentar a velocidade de margem dele, de tempo. Então, é não falar de LLM, prompts, token. Ele não quer saber disso, porque quem vai pôr a mão na massa é você ou um funcionário que ele queira, né? Ele quer saber se você soluciona o problema dele. Então, esse é o erro número 1. Já o erro número 2 é uma armadilha de generalista, que a gente chama, né? Fazer agentes para qualquer empresa. Então, isso aqui é muito errado. Você tem que ver onde está o nicho extremo, né? Você criar um agente de triagem exclusivo para clínicas de estética ou para algum médico. Criar um específico para aquele negócio, não fazer um generalista, né? Que aí vai resolver realmente o problema daquele cliente no final. E também você automatizar o caos, colocar agentes em processos que já são desorganizados, né? Qual que é a solução aqui que a gente enxerga do IOX para isso? É você organizar primeiro para depois automatizar.
Então, o agente ele só vai escalar o que já possui lógica. Se você vê que a empresa está totalmente desorganizada, você primeiro vai ter que organizar tudo isso para depois você trazer essa solução do IOX, tá? Então, a regra de ouro que a gente vê aqui é o que? Você não é um vendedor de tecnologia, você é um arquiteto de eficiência de negócios. O verdadeiro valor financeiro do sistema IOX não está em substituir humanos, está em desenhar fluxos de trabalho autônomos que permitem que empresas dobrem do tamanho sem inflar um único centavo na folha de pagamento. Então aqui você está solucionando um problema naquela empresa, tá? E também você não tende a substituir, porque na verdade a pessoa vai estar ali administrando aqueles agentes, dependendo ali do negócio que a pessoa vai utilizar, né? Então, quais possíveis planos de ações que você tem que ter aí nos próximos 30 dias para estar aí, talvez, monetizando aí com IOX? É você escolher um nicho, né, mais específico ali que você goste ou que você tenha mais afinidade, você selecionar um modelo de monetização ali que a gente jogou aqui para vocês, tá bom? Aí com isso você vai construir seu primeiro case e aí gravar o seu primeiro demo e aí você pode mandar para as pessoas ou divulgar isso aí. E aí no final você vai ter aí uma prospecção ativa focada estritamente no resultado financeiro gerado para aquela pessoa, para aquela empresa e nunca na tecnologia utilizada para a mesma. Beleza? Ficou alguma dúvida, galera? Então, o conhecimento de IOX é um ativo que ainda pouquíssimas pessoas têm, né, que está sendo disseminado agora, então é um oceano azul ainda de possibilidades aí, porque IA hoje em dia é muito falado, mas nessa magnitude, né, nessa excelência, nessa diferenciação, ainda é pouquíssimo falado, né? Muita gente ainda só sabe do chatbot, não sabe nem o que é o agente ainda de IA. Então a janela de oportunidade existe mesmo, tá? O que separa quem monetiza de quem fica só usando para si mesmo é ter um nicho claro e saber comunicar valor em termos de resultado, beleza? Então comenta aqui embaixo qual dos modelos você vê que faz mais sentido você utilizar agora, qual que é a sua realidade, né? Eu sempre respondo aí nos comentários. Deixa o like, curta, compartilha, não se esqueça aí de se inscrever também, dá essa moral aí, fortalece o nosso canal, para mim trazer mais conteúdos para vocês. E vamos lá, galera, vamos monetizar aí, vamos ganhar dinheiro, vamos que vamos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.